Antes de começar a usar a plana, eu estou aqui com uma das partes do abeto e o transferidor para mostrar para vocês o ângulo de corte. As principais dificuldades que eu já vi e já presenciei também em relação à junta é o ângulo de corte de entrada e de saída. Por exemplo, se você começou a passar a plana daqui de entrada e terminou lá do outro lado, é o de saída. E aí a gente vê que um lado encaixa, o outro não encaixa, e a gente vai tentando corrigir um e o outro, aí quando vai ver um tá dando problema e o outro não, e vice-versa. E com isso, nós temos um grande problema, que é quando nós temos aqui as duas partes, contando da junta indo para as bordas, nós temos uma distância aqui. Essa peça, por exemplo, ela está dando aqui 11,9 centímetros de largura. E cada vez que eu passo a minha plana, essas peças, seja essa ou essa, ela vai ficando menor e menor. Então, se eu vou passando muito e não confiro essas duas peças, pode ser que chegue uma hora onde a peça esquerda ou a direita esteja menor do que a outra e pode dar problema depois da parte do tampo ou fundo, no caso aqui o tampo, a parte de baixo, né, após ou embaixo dos Fs, onde é a parte mais larga, não dê espaço, fique muito curta. Então isso aqui é um grande problema. Antes de calcular essa distância, eu olho aqui as peças em relação ao ângulo, né? A gente olhando nesse ângulo aqui, a gente consegue ver que tem um ângulo de 90 graus, ou seja, é uma fatia de pizza. A base que está encostada aqui na mesa, ela é reta, e depois a gente tem aqui um ângulo de 90 graus, né? Reto, e sobe aqui, ângulo de 90 graus, para as duas peças. Então, quando eu encaixo ela aqui, dá 90 graus. Numa fatia de pizza, a gente vê isso, e quando não é, se for uma madeira nacional, seja o tipo de madeira, que não seja o formato de pizza, também vai ter esse ângulo. Então a gente tem que manter esse ângulo para que a gente consiga ter uma junta bem feita, tá bom? Quando a gente compra as peças, pode ser que a peça que você ela esteja mais alta um lado do que o outro. Então o ideal, antes de você começar, é igualar essas duas partes aqui, para que quando você comece a conferir se a junta está ok, para que você consiga ver ela, porque às vezes a parte de cima e a parte de baixo está mais alta e você não consegue ter essa noção aqui. Bom, dito isso, a gente já analisou que o ângulo de 90 graus precisa ter bastante atenção com isso aqui. Você pode usar um transferidor de grau desse para você conferir. Outra coisa é conferir, que eu já mostrei para vocês aí, né, a questão da largura. E um padrão que hoje em dia eu ainda uso, já tem alguns anos que eu construo, que eu vou medir aqui e aqui uma distância que eu não vou tirar mais de um lado do que do outro, tendo em vista que o abeto ele tem os veios. Então, por exemplo, se tem uma peça onde os veios vão mudando mais para cá e mais para lá, sendo a mesma peça, para que depois fique muito diferente. Eu tirei mais dessa peça e mais dessa daqui. Eu gosto de tirar parcialmente de cada lado, tá bom? Então eu vou medir aqui, vou fazer uma marcação para eu saber até onde eu posso ir de cada peça, tendo uma zona onde eu consigo trabalhar muito bem ainda, sem riscos de perder a peça. E também que eu consiga ver ali, mesmo que ainda tenha espaço, se eu tirei muito daqui, eu vou igualar aqui para que eu consiga ter as duas partes ali iguais. Essas são as primeiras etapas que eu faço de análise da madeira e para não correr risco nenhum. Depois disso, aí sim, eu vou passar para ir para a morsa, que é o que a gente vai fazer agora. Eu fiz uma marcação de 5 milímetros aqui nas duas peças, que até aqui eu ainda posso tirar mais, claro, mas é uma área que eu posso trabalhar tranquilo, sem risco de perder a peça, tem bastante área para trabalhar aqui. A primeira regulagem que eu faço na plana é para tirar pouquíssimo, então as primeiras passadas elas vão falhando, não vão tirando ainda aquele filete completo de madeira, porque vai passando e vai tirando só as partes mais altas da peça. E aí vou igualando e também sempre vou colocando o transferidor de grau para conferir se eu estou mantendo no ângulo. Uma das dificuldades aqui, como eu citei anteriormente, é o ângulo de entrada e saída. O que eu vejo acontecer muito? Quando eu começo a passar com a plana, vai dando uma tremida, ou às vezes vai dando uma travadinha, e com isso, sem a gente perceber, vai mudando um pouquinho o ângulo, e quando chega no ângulo de saída, tem um ângulo aqui e tem um ângulo aqui. Então, isso a gente tem que tomar bastante cuidado e também de deixar a peça bem presa. No abeto, dependendo da sua morsa, que é uma morsa que não marca tanto, tem que tomar cuidado também, porque se for uma peça mais fina de abeto,
pode vir a quebrar. Então vamos lá, a primeira passada a gente vai começar agora. Vamos lá, primeira passada. Agora que eu já retifiquei superficialmente, eu vou mexer um pouquinho aqui na regulagem. Eu vou girar no sentido anti-horário e descer um pouquinho mais a lâmina para retirar um pouquinho mais de madeira. Então agora a passada eu já começo a tirar um pouco mais, tendo em vista que ela já está mais retificada e a base da plana vai copiando a base aqui da peça de madeira. Vamos para a segunda passada agora, já com a lâmina um pouquinho mais para baixo, vai remover um pouquinho mais de madeira. Bom, como já dá para notar, agora já está ficando um pouquinho mais regular e agora dá para dar mais umas 2 passadas dessa daqui, só para continuar. E como vocês conseguem ver, a gente ainda tem bastante área aqui demarcada para conseguir trabalhar. Verifiquem o ângulo de 90 graus, coloca o transferidor, vai vendo se está indo. Olhe o ângulo de entrada e o ângulo de saída também. A peça aqui não está mexendo, ela está bem travada. Estou com bastante controle na plana. E se vocês sentirem dificuldade nas primeiras vezes, pode aplicar um pouquinho de WD-40 ou vaselina líquida, mas é bem pouquinho, tá? Na base da plana, e porque vai sair junto com os filetes de madeira. Evitem fazer isso nas últimas vezes, principalmente na última, porque aí você vai aplicar cola depois, então não é bom ter nada na superfície aqui que não seja a cola. Então tome bastante esses cuidados. Lembre-se também, o que você está fazendo nessa parte aqui, você vai fazer na outra parte também. Então eu já tenho um padrão, que é tirar menos madeira no começo, depois abaixar um pouquinho a lâmina e começar a tirar um pouquinho mais. E depois eu faço ao contrário, eu volto para tirar, subo mais a lâmina para tirar menos possível na hora onde eu já estou tirando para chegar na parte final. Vou colocar aqui para vocês verem, ó, a outra parte, só para a gente acompanhar da junta. Como dá para ver, ó, ela ainda está bem feia, ou seja, porque eu não passei na outra parte ainda. E isso daqui a gente vai ter que fazer toda hora. Agora que eu vou dar mais umas 2 passadinhas aqui, vou para outra peça repetir o mesmo processo, aí sim eu já começo sempre que eu passar, eu vou colocando uma peça em cima da outra para ir conferindo a junta. Eu já passei do outro lado também, agora eu vou colocar aqui essa peça em cima da outra, para que vocês consigam ver que é nessa parte onde corre um grande risco do seu trabalho dar errado. Como a gente consegue ver aqui, eu tenho a marcação de baixo e a marcação de cima, e no meio, aqui mais visivelmente, a gente consegue ver que a junta ela ainda tem uma fissura. Essa fissura aqui, não tentem corrigir ela com um grampo, quando vocês colocarem, mas se eu apertar aqui, né, fizer isso aqui, né, apertar com o grampo, vai sumir. Não vai sumir. Por quê? Quando você aplicar cola, talvez na hora da cola, com ela preenchida, parece que não vai aparecer, mas depois que secar, vai aparecer e muito. Então nessa parte aqui é onde a gente começa a fazer o trabalho fino. Lembrando, você está olhando aqui nessa parte, olhe por trás também. E eu vou mostrar em outro ângulo para vocês verem que o encaixe ele tá de entrada aqui e de saída lá, eles estão se encaixando também, mas ainda tem uma leve fissura. Então muito cuidado que nessa parte aqui, por questão de ansiedade, eu quero fazer rápido, eu quero terminar, você vai ter um grande problema estético primeiro, né, que é a primeira coisa que o cliente vai olhar, ou para você mesmo, você vai olhar aquela junta e vai te incomodar. E depois também tem o fator sonoro, né, de vibração, não é bom ter uma junta aberta. Agora eu trouxe nesse ângulo aqui de entrada, como vocês conseguem ver, tem uma leve fissurinha aqui, mas aqui nessa parte a gente não vê uma abertura. Então, muito cuidado, tá? Como eu falei anteriormente, a gente ainda tem uma marcação aqui, um espaço que a gente consegue tirar.
Mas muito cuidado nessa parte aqui, por questões de ansiedade, querer fazer rápido e já quer prender aqui e pensar que a pressão exercida do grampo vai corrigir, mas não vai corrigir. Agora que falta pouco, eu vou fazer outra regulagem na plana, que eu vou subir mais a lâmina para tirar o mínimo possível. Então agora é uma retífica leve, porém eu tenho que ter mais controle ainda na ferramenta. Então tem que segurar aqui nos dois apoios com uma precisão e passar bem devagar para controlar o corte. Então agora eu quero fazer uma retífica mínima para que eu consiga tirar por igual e já ir testando também, colocando as duas partes aqui para ver se encaixa muito bem a junta. Eu só vou terminar e ir para a parte de colagem da junta quando, mesmo sem pressão, na hora que eu coloco uma peça sobre a outra, eu olho que dos dois lados está tudo bem encaixado. Seguindo o mesmo processo, subi um pouco da lâmina, então tirei bem pouquinho, fui só mesmo regulando a precisão, né, de passar a ferramenta. Vou mostrar para vocês aqui, ó, tá um pouquinho mais para cima do que o outro. Vou unir aqui as duas partes sem o uso do grampo. Olha só, lá em cima a mesma coisa, eu consigo unir lá, ó. Olha só, a gente consegue observar bem e, ó, a junta está muito bem feita, a gente não vê nenhum vão. E agora o que eu vou fazer é o seguinte, eu vou colar essa junta e vou mostrar para vocês o acabamento depois de colado. Aí a gente tira qualquer rebarbinha que fica, né? Já começa a planar. E aí eu vou mostrar para vocês o resultado dessa peça aqui, dessa junta, e vou comentar mais sobre todo esse processo. Retornamos com a prensa feita, né, com os grampos aqui. Deixei de um dia para o outro secando. Agora eu vou remover esses grampos sargento e vou mostrar mais de perto para vocês a junta. Agora eu já prendi aqui com o grampo sargento na bancada e a plana já está aqui. E eu vou passar bem em cima aqui da junta para a gente tirar o excesso, né, que ficou um pouquinho mais alto aqui. E a gente vai igualar e vai ficar mais fácil de vocês visualizarem o resultado da junta. Então vamos lá. Trouxe aqui mais próximo para mostrar para vocês o resultado da junta, que independente do ângulo, a gente não consegue ver a junta aberta. Ela fica muito bem feita, ó. Fica bem equilibrada. A gente consegue ter um espaço muito bom de ambos os lados, né? E não fica aquelas aberturas ao meio da junta, que isso traz uma série de problemas futuros, não só estético, né? Mas problemas estruturais, de vibração, entre outros. Dá para listar vários aqui.
E agora o próximo passo é planar, né? Retificar tudo da fatia de pizza, igual eu mostrei, do ângulo de 90 graus, a parte de baixo, a parte de cima, já para seguir para a construção. Então, o processo ele finaliza aqui, né, que é o tema do vídeo, que é a plana e a junta. Então, eu mostrei para vocês como é que eu afio, como é que eu regulo a plana e a questão da junta. Mesmo sendo o abeto ele tem esses veios aqui, né, diferente do... O maple também tem veios, né, toda madeira tem veios, mas os veios do abeto são mais aparentes, mais visíveis, né. E tem que tomar cuidado com isso, porque por mais que tenha veios, às vezes na pressa de fazer uma junta, às vezes acaba vindo aquele pensamento, mas se tem veios, se eu apertar muito a madeira, vai dar certo e não vai aparecer. Mas quando a gente olha assim, a gente percebe que um trabalho bem feito, bem executado, a gente não vai ter problema nenhum com junta visível, junta com aberturas, e não vai dar nenhum problema futuramente. Então, se você gostou desse conteúdo, te agregou, se inscreva no canal, deixe um joinha aí e compartilhe também esse vídeo, que eu tenho certeza que ajudou muito a todos vocês.